Foi uma reunião com o gabinete do Ministro da Educação, aliás, que nós tínhamos pedido, em que nós deixámos vários pedidos de esclarecimento relativamente a matérias que, enfim, estão, por exemplo, nos decretos-lei. Estou-me a lembrar, por exemplo, a aquisição de mestrado e doutoramento por pessoas ainda com contrato a termo, mas que já são dos quadros há muitos anos e que, portanto, não foi considerado esses graus académicos. Portanto, são matérias que eu diria que os últimos decretos-lei não são claros, e que nós achamos que a interpretação desses decretos devem ser feitos ainda pelo Governo que os aprovou e não depois, digamos, noutro espírito ou por outro Governo que não esteve nas negociações ou nas reuniões e que, portanto, poderá sempre dar aso, isso acontece muitas vezes, a interpretações mais negativas e que não são abrangentes como o próprio texto. A questão principal que nós aqui trouxemos teve a ver com o apoio à habitação, mas também eu diria que foram duas, o apoio à habitação e o período probatório. Sobre o período probatório, aquilo que dissemos e aqui deixámos hoje foi que o Ministério da Educação tem que dispensar os professores que estão hoje a fazer período probatório, e por uma razão simples. São professores com muitos anos de serviço, que a maior parte deles, o único problema que tiveram para poderem ser dispensados tem a ver com o facto de não terem estado nestes últimos anos sempre a dar a mesma disciplina, coisa que a partir do próximo ano é indiferente e os professores são dispensados do período probatório, apesar de poderem ter estado em mais do que uma disciplina, um grupo de recrutamento. E, portanto, aquilo que dissemos ao Sr. Ministro não é que se aplique o decreto-lei retroativamente, mas é que porque isso nem seria legal, mas que através de um despacho, como aliás já existe um despacho com várias dispensas, que haja um novo despacho alargando essa dispensa aos professores que atualmente o estão a fazer, porque são pessoas com muitos anos de serviço, não tem sentido nenhum, eles não estão a provar nada. Alguns até dos que acompanham estes colegas do período probatório são colegas com menos experiência que eles e, portanto, isto não faz sentido nenhum e, portanto, foi uma proposta concreta. A outra teve a ver com os apoios à habitação, porque é assim, evidentemente que os apoios à habitação são indispensáveis para professores que, pelo salário que têm, não conseguem suportar o custo da habitação e, por isso, muitos, mesmo sendo colocados em zonas até onde têm a sua residência, não é? Ela já é de tal ordem elevada, o valor da renda ou do pagamento ao banco já são de tal ordem elevados que faz com que muitos desses colegas não possam fazer as duas coisas, ou estar a dar aulas mesmo, e eu repito, sem se deslocarem da área de residência, porque nós estamos a falar de professores que hoje, jovens, têm 40 e tal anos, têm família, portanto, têm já encargos que vão para além de, digamos, apenas da casa e muitos outros encargos, e não se está a ver que estas pessoas estejam a viver em casa dos pais ainda, não é? E, portanto, aquilo que nós viemos dizer foi o seguinte: se nós bem percebemos, porque ainda nunca nos foi apresentado o que o Governo terá aprovado em Conselho de Ministros, foi que este é um diploma que, na prática, acaba por tentar excluir ao máximo professores e não integrá-los. Reparem, para poder ser considerado no âmbito deste presumimos que decreto-lei, é necessário, em primeiro lugar, ter duas habitações. Tem que haver ou duas rendas ou tem de haver um pagamento ao banco mais uma renda. Quando há professores que estão colocados em zonas em que uma só renda é mais elevada do que, por vezes, duas, dependendo das áreas onde as pessoas estão. Duas rendas. Segundo, é preciso estar a mais de 70 km da primeira habitação. Terceiro, é preciso que o professor esteja colocado, é preciso que a taxa de esforço com estas rendas seja superior a 35% do salário bruto. 35% do salário bruto significa, em relação àquele salário que a pessoa recebe, que é o salário líquido, um esforço superior a metade do salário. Depois, é indiferente se trata de um docente ou uma docente sozinho ou de um agregado familiar com 1, 2, 3 filhos. E, portanto, em nossa opinião, isso também não deve ser esquecido, porque a despesa, como é evidente, é muito superior quando existem filhos. E, no fim de tudo, se o professor reunir os requisitos todos, a distância, as duas habitações, a taxa de esforço, tudo isto, se estiver colocado no Porto, por exemplo, onde a habitação é tão cara como em Lisboa, às vezes superior, não tem direito, porque só vale para quem estiver em Lisboa, no Algarve. Portanto, isto não tem sentido nenhum. Aliás, corríamos até o risco de, se só houver
este tipo de apoio nestas duas regiões, nós até podemos vir a superar a falta de professores nestas duas regiões. Mas como a manta não estica, porque o problema é de falta de professores, poderemos com isso estar a levar a que passem a faltar nas outras, porque os professores preferem então vir para aqui onde têm apoios. Ainda que esse apoio, também é outra das nossas críticas, seja, pelo que ouvimos dizer, muito baixo do ponto de vista do valor, até 200 euros, e, portanto, muito longe daquilo que será, com certeza, o preço das rendas, né? E depois apenas vigorará em 2 anos, 24 e 25. Isto dá-nos ideia que é um, digamos, um dinheiro, ou um valor, ou um programa que o Governo terá conseguido ir buscar a fundos europeus, que normalmente são para 2 anos, e que normalmente a única coisa que têm são limites muito baixos. E, portanto, parece-nos a nós que, se quer efetivamente garantir professores em todo o país e ter um apoio que permita que os professores, por exemplo, se dediquem exclusivamente à profissão e não tenham de fazer outras coisas para poderem sobreviver, então tem de haver, em primeiro lugar, salários decentes, evidentemente, e essa é a questão principal. E, em segundo lugar, apoios, efetivamente, à habitação, nomeadamente com a disponibilização de residências para professores. Se assim não for, isto não passará de uma manobra de propaganda, como aliás foi a distribuição de casas, ou a existência de casas para professores este ano. Também, tanto se falou, os professores vão ter casas no Algarve e em Lisboa. Tiveram 4 no Algarve e 7 em Lisboa. Quer dizer, houve centenas de candidatos, há milhares de deslocados. E, portanto, nós temos que passar a viver com medidas concretas, efetivas e que efetivamente permitam que aqueles que têm o curso de professores e abandonaram a profissão, são milhares, quase 20 mil, possam sentir que é possível voltarem à profissão e sobreviverem. E é disso que se trata, ou seja, criar atratividade na nossa profissão, e só assim é que nós daremos resposta imediata aos problemas da falta de professores e a médio e longo prazo chamaremos os jovens para os cursos. E pronto, e foi isso que nós aqui trouxemos, com a certeza que o Governo está a chegar ao final da legislatura, haverá só mais um Conselho de Ministros, mas que eventualmente, se foi aprovado um projeto de diploma sobre o apoio no último Conselho de Ministros, isto quer dizer que no próximo esse projeto tornar-se-á diploma final e, portanto, ainda poderá ser alterado ou pelo menos melhorado em alguns aspectos. E deram-vos alguma garantia? Não, aquilo que ficou foi, de facto, foram anotadas as questões principais que nós aqui colocámos, sendo que não foi uma reunião negocial, porque os processos negociais têm outros procedimentos e nós até achamos que a matéria que tem a ver com apoios à habitação são claramente matéria da negociação coletiva. Eventualmente o Governo achará que, como é uma extensão do regime geral, não tinha que negociar com ninguém, mas tinha, porque nós estamos a falar do setor concreto, específico, onde de facto as coisas funcionam de outra forma, sobretudo relativamente à colocação dos professores, porque não há setor nenhum no país, na administração pública, em que tanta gente seja deslocada da área de residência. Falamos de milhares. E em alguns setores onde essa deslocação acontece, estou-me a lembrar nos médicos, por exemplo, ou na justiça, há incentivos e há, digamos, do ponto de vista pecuniário, até apoios importantes. E, portanto, aquilo que nós achamos é que os professores não têm que ser os sacrificados em todos estes processos e que, por isso, se quer ter professores para o país inteiro, professores em todas as escolas devidamente qualificadas, há que criar condições para que isso aconteça. E se assim não for, agora vamos ver, nós sabemos que a partir de agora o Governo estará em gestão, é claro que não teremos processos negociais jamais, até ao final da legislatura, mas teremos ainda algumas medidas mais de clarificação, algumas clarificações, alguns esclarecimentos que o Governo tem a obrigação de dar, e nomeadamente porque vai ser este Governo ainda que vai ser responsável pelo lançamento do concurso para o próximo ano, que é um concurso novo, que nunca se aplicou, que foi aprovado por este Governo, até com muitas críticas dos sindicatos e dos professores, de uma forma geral, e, portanto, este Governo vai ter que aplicar esse concurso e nós também precisamos de conhecer não apenas os prazos, não apenas o calendário do concurso, mas também as regras concretas com que, em alguns casos, os professores vão confrontar, nomeadamente no que diz respeito à abertura de vagas,
porque nós sabemos, não é? Temos milhares de professores deslocados da área de residência, o Ministério tem dito que vai abrir 20 mil vagas, não é? Hoje isso foi reiterado, que seriam cerca de 20 mil vagas, mas agora temos que perceber quais são os critérios de abertura das 20 mil vagas, ver se é onde elas são necessárias e depois também se os estágios que aí vêm, que são novos, que são estágios ditos remunerados e, portanto, estágios remunerados, se não irão capturar muitas dessas vagas, que é outra preocupação com que nós também estamos. E os aqui foram recebidos por alguém ou só entregaram a proposta? Não, fomos recebidos pelo gabinete do Sr. Ministro, né, e portanto estivemos em conversação e a tentar explicar aquilo que efetivamente se passa, e portanto, no fundo entregámos estas questões e estivemos a justificar uma por uma porque é que as colocamos, sendo que agora ficamos a aguardar a eventual marcação de uma reunião ou pelo menos uma resposta clarificando cada um dos pontos. E disseram-vos que isso poderia acontecer, essa marcação? Não, isso já nos tinham dito. Nós tínhamos para uma reunião formal, aliás, nós viemos aqui hoje porque já tínhamos recebido o chefe de gabinete do Sr. Ministro a pedir quais eram os assuntos que nós queríamos aqui colocar, exatamente para que na reunião que pudesse vir a ter lugar já pudesse haver respostas. Pronto, e no fundo hoje nós não apenas nos limitámos a entregar, como também no fundo, a clarificar aquilo que ali tínhamos escrito, para que possamos ter as respostas, porque muitas delas, sei lá, o período probatório e outras, não é? São respostas que ainda interessam muito aos professores e que o Governo não tem que abrir processos negociais para poder responder àquelas questões, basta que olhe para elas e consiga esvanecer as dúvidas, nomeadamente clarificando com interpretação em algumas circulares ou despachos até, aquilo que não é claro nos diplomas legais, que são os decretos-lei que foram aprovados ultimamente e vários nos últimos Conselhos de Ministros.